Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais vídeo meu aqui que eu estou postando. E dessa vez, né, outro vídeo com uma premissa um pouquinho diferente, né? Com uma ideia um pouco diferente dos vídeos que eu tenho feito até então. Normalmente eu tenho o costume de postar vídeos, né, falando sobre algum princípio físico, alguma teoria física, né? Enfim, falando de física. Mas para a gente não deixar, né, de esquecer que o processo de aprendizagem também envolve sentar a bunda da cadeira e ler, eu pretendo eventualmente, né, fazer um vídeo com algumas recomendações de livro. Exatamente para que, se você for interessado em física e quiser se aprofundar um pouquinho mais, né, você ter uma referência para você poder pegar. Levando em conta também, né, que nem todo mundo que me acompanha é da física ou tem um conhecimento técnico em física, né, minhas recomendações vão ser basicamente de divulgação científica. O livro que eu vou falar nesse vídeo, né, é Uma Breve História do Tempo, né, do Stephen Hawking, que é um físico que provavelmente você sabe quem é. Se você acabar se interessando pelo livro, né, na descrição vai ter um link, né, com uma opção de lugar para você fazer a compra dele. Uma coisa também que eu já queria enfatizar, né, sobre o próprio autor, né, caso você não conheça muito ou saiba só por alto quem é o Hawking, né, apesar do Hawking ser conhecido como um físico muito inteligente, né? Enfim, ser reconhecido, né, como um físico bem foda, ele não teve todo o reconhecimento que ele merecia para o grande público, né? O Hawking morreu em 2018 e eu me lembro que quando ele morreu, eu vi muitas colocações do tipo, não, mas ele não era tudo isso, não, o Hawking é muito superestimado. Eu, como uma pessoa da física, né, que estuda na pós-graduação, assuntos diretamente relacionados ao que ele produziu, já atesto de cara. Se você fala isso, que o Hawking é muito superestimado, eu já adianto que você está falando uma baboseira absurda. O Hawking foi, sem nenhuma discussão, um dos maiores físicos que já existiram, principalmente no século passado. Né? Como diria um professor meu, o Hawking é foda até debaixo d'água. Mas bom, voltando ao livro, né? Se você acompanha meu canal, muito provavelmente esse livro vai te interessar. Isso porque o Hawking, nesse livro, Uma Breve História do Tempo, vai tratar de alguns assuntos que foram os assuntos que fizeram o nome dele na física, né? Assuntos relacionados à gravitação e cosmologia, como, por exemplo, a parte de buracos negros, teoria do Big Bang e por aí vai. A presença do Hawking em cosmologia é tão cravada que, inclusive, a parte de termodinâmica de buracos negros ele teve um papel central, né? E ele também foi um dos dois físicos, né? Ele junto com Penrose, que provou, né? Atestou que, dadas as regras do jogo, né? Que são a relatividade e a teoria do Big Bang, né? O início do nosso universo ele é marcado pela existência de uma singularidade. Né? Esse foi um dos resultados talvez mais famosos da carreira do Hawking, de forma que dá para perceber, inclusive, que ele não era um físico que brincava em serviço. Né? Pois bem, para ficar mais claro os assuntos que ele trata nesse livro, eu vou deixar aqui no lado, né, rapidinho, se você quiser dar uma olhada, só dá um pause, né, do sumário, que, enfim, com os assuntos que o Hawking vai tratar. Os títulos são bem sugestivos, então pelo título de cada capítulo dá para você supor o que ele vai falar neles. Então a trajetória que o Hawking faz nesse livro é de se esperar, né, dados os assuntos. Ele começa falando um pouquinho de relatividade, né, a respeito de como é que aquela ideia de que o tempo agora é uma coordenada, assim como as outras espaciais, ela não é mais uma coordenada passiva, e sim uma coordenada ativa, né, toda aquela revolução da relatividade, ele tem que colocar isso, ele coloca, até porque qualquer coisa de gravitação e cosmologia necessita de relatividade geral. Então ele primeiro, antes de tudo, né, prepara o terreno, fala como é que são as regras do jogo, né, como é que o nosso universo funciona, para depois ir adentrando nos assuntos mais específicos do livro. Depois de falar um pouquinho de relatividade, né, ele vai passar sobre os assuntos que são oriundos dela, né, igual dá para ver no sumário, como por exemplo a parte de universo e expansão, buracos negros, buracos de minhoca, né, enfim, como é que a gente define que a seta do tempo, né, para onde é que o tempo passa, com a noção de entropia e por aí vai. Esse livro é totalmente qualitativo, então se você gosta de física, mas tem uma dificuldade na matemática, esse livro é bem interessante para você. Além disso, para mim, uma das grandes vantagens desse livro é que, na ciência, de forma geral, a gente tem sempre o costume de ver os resultados, né, que a ciência fala, os resultados que ela proporciona, mas a gente muitas vezes não vê como é que a ciência chegou naqueles resultados. E às vezes isso deixa a coisa um pouco impessoal, né, como se a ciência fosse uma coisa muito distante da realidade. Numa Breve História do Tempo, né, o Hawking ele não só fala dos assuntos na física, né, ele constrói os assuntos. Então ele não parte do pressuposto que a física é assim, então vamos construí-la. Não. Ele fala, claro, da física, mas ele também mostra como as teorias que ele vai citar, né, Big Bang, buracos negros, por aí vai, como é que elas foram desenvolvidas historicamente. Ele contextualiza o processo do conhecimento científico. Então, por exemplo, na parte de expansão do universo, ele constrói aquela ideia de universo ser homogêneo e isotrópico, né, que a gente observa a expansão por efeito Doppler. Ele situa os físicos, ele coloca os físicos, né, como é que cada um deles contribuíram ao longo da formação da teoria. Isso deixa a coisa muito mais pessoal. Isso humaniza um pouco o processo de ciência. Porque a gente vê alguns resultados muito chocantes
E se a gente não vê como é que esse resultado chegou, né, como é que os cientistas chegaram em algum resultado muito chocante, muitas vezes a gente não coloca muita fé neles. A gente não acredita muito no resultado, mas quando a gente vê o processo de construção, a coisa fica muito mais palpável. A mesma coisa para buracos negros, né, por exemplo. O Hawking, quando vai falar de buracos negros, além de falar o que são buracos negros, né, colocar algumas propriedades, construir historicamente, o mais interessante é que um dos resultados principais do Hawking na sua carreira como físico era a determinação de que buracos negros emitem radiação, ou seja, buracos negros não são tão negros. O nome da radiação emitida, né, de um buraco negro, até por conta disso, recebe o nome de radiação Hawking. Mas o mais interessante é que o Hawking não fala só sobre o que é a radiação Hawking, ou por que buracos negros emitem isso, e por que isso é plausível. Não, ele mostra, inclusive, como foi a construção do raciocínio dele chegar nesse resultado. Né? Isso que é muito interessante. Você está vendo um cara falar sobre a emissão de radiação de buraco negro, mas não é um cara qualquer. É o cara que descobriu aquilo. Então ele mostra a construção, né, de uma forma que nenhum outro autor conseguiria. Porque ele mostra como foi que ele chegou naquele conhecimento. Ele mostra a construção toda. Isso humaniza demais o processo científico. Isso é um dos motivos principais que eu recomendo demais esse livro, Uma Breve História do Tempo. Ele coloca a ciência muito mais no chão. Ele mostra que as coisas não surgem do nada, que as ideias mais chocantes na ciência não foram imaginação completa. Elas têm um processo de construção. O livro tem mais ou menos 240 páginas e no final tem inclusive um glossário, né, com alguns termos físicos, para caso você não esteja tão familiarizado com eles. Apesar dele ter 240 páginas, é sempre bom ter em mente que você não vai ler esse livro com a mesma velocidade que você leria um livro literário com 240 páginas. Apesar de Uma Breve História do Tempo não ser um livro denso, tecnicamente falando, ele é um livro que vai te exigir um foco um pouquinho maior. Afinal de contas, né, o Hawking se propôs, em 240 páginas, falar de assuntos pesadíssimos na física. Só que ele consegue tratar esses assuntos de uma forma muito palatável. Se você nunca teve contato algum com a física, nada, ou se teve, não lembra de absolutamente nada, você consegue ler o livro. É óbvio que você vai ter uma dificuldade maior. Porém, esse livro ele é totalmente nível conteúdos de ensino médio. Você não precisa de ensino superior para entender o que está aqui dentro. E repetindo, né, eu, como um estudante de pós-graduação em física, que tem como tema principal do estudo, né, algumas das coisas que o Hawking desenvolveu, eu posso atestar com segurança e com toda a clareza de que o Hawking fez um trabalho maravilhoso nesse livro em passar para um público não especializado conhecimentos de altíssimo nível na física. Se você gosta de física, esse livro é um prato cheio para você. E além disso, esse livro tem uma característica que eu acho a mais importante de livro de divulgação, que é te fazer terminar o livro com mais dúvidas do que quando você começou a ler o livro. Isso porque, afinal de contas, né, um bom livro de divulgação científica é aquele que te instiga a pensar e procurar por mais conhecimento. Mas bom, era isso que eu queria falar nesse vídeo, né? Se você se interessou, aqui embaixo na descrição tem um link para a compra do livro. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações e deixe um comentário aqui se já conhece o livro, você tem outros livros que você gostaria, né, enfim, de alguma sugestão, alguma coisa do tipo. Eu também tenho postado algumas sugestões de livro no meu próprio Instagram, @boyfísica. Se você não conhece, né, também dá uma entrada lá, que eu imagino que se você acompanha meu canal, você vai gostar de acompanhar a minha página no Instagram também. E também, claro, deixa no comentário se você achou interessante esse tipo de vídeo, né, com indicações de livros para que eu possa, né, eventualmente fazer mais no futuro. Mas bom, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.